Carga formal, pessoal. Carga formal. Vou escrever aqui, ó. Vai indicar qual estrutura eletrônica é a mais provável. Então, pensa o seguinte. Tem uma molécula, né, tipo CO2, você constrói as estruturas que seguem a regra do octeto, e aí você quer saber, mas qual dessas estruturas é a mais provável de que é real, de que é realista, de que é a estrutura, né, molecular que eu tenho. E aí vai servir a carga formal. A carga formal, você vai calcular um número, e quanto mais próximo de zero aquele número, essa estrutura vai ser mais provável, tá? Então, qual que é a equação? A equação é assim, ó, carga formal do elemento X, número de elétrons de valência, menos número de elétrons em pares isolados, menos número de elétrons em pares compartilhados sobre 2. Essa é a fórmula. Vamos escrever o que é cada termo. Então, ó, carga formal. O primeiro termo aqui é o número de elétrons de valência do elemento. Então, eu vou escrever aqui, ó. Número de elétrons de valência do elemento que você está verificando, tá? Geralmente a gente escreve assim, ó, carga formal, por exemplo, de um nitrogênio. Aí você vai calcular um valor, né? Então, no caso, o elemento que eu estou comentando aqui é de quem você está calculando, tá? Vamos ver o segundo termo aqui. Número de elétrons em pares isolados. Então, você vai ter uma estrutura, né? Pensa lá que você está com, por exemplo, um oxigênio, ele tem esses daqui, tem uma ligação aqui e aqui continua, né? Quantos elétrons ele tem em pares isolados? São esses pares aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, esse oxigênio tem 6 elétrons em pares isolados, né? Estão entendendo? Poderia ter só, sei lá, 4, né? Poderia estar numa situação com 4 elétrons em pares isolados. Então, você tem que verificar na sua estrutura, e é esse número. E esse último termo aqui, número de elétrons em pares compartilhados. Em pares compartilhados, mesmo exemplo, ó, o oxigênio, se ele tem uma ligação aqui, né? Vamos desenhar o ozônio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu estou olhando para esse oxigênio, ó, número de elétrons em pares compartilhados são os da ligação aqui, né? Então, ele tem 1, 2, certo? 2 elétrons em pares compartilhados. Esse outro aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ele está com 3 ligações. Esse aqui, então, está com 6 elétrons em pares compartilhados. Tá bom? E aí então você calcula a carga formal para cada elemento da sua estrutura. Para quantos átomos você tiver, você consegue calcular a carga formal para cada um deles, né? Então vamos fazer uns exemplos. Deixa eu apagar.
vou fazer o exemplo do CO2. Vou fazer aqui em cima. Deixa eu ver aqui. CO2, beleza. Então, por exemplo, um exercício, né? Construa a estrutura de Lewis, verifique qual estrutura é a mais provável, né? Para eu verificar qual é a mais provável, é aquela coisa, eu tenho que calcular a carga formal e a estrutura que tiver os menores números de carga formal vai ser a mais provável, tá? Então, vamos ver. CO2. Estruturas de Lewis. Primeiro, eu preciso da distribuição eletrônica deles, né? 1s2, 2s2, 2p2 para o carbono, certo? Aí, para o oxigênio, a gente viu que é 1s2, 2s2, 2p4, certo? Então, o carbono aqui tem 4 elétrons de valência e o oxigênio tem 6 elétrons de valência, certo? Então, o nosso composto todo, elétrons de valência, ele vai ter 4 do carbono, mais 6 de um oxigênio, mais 6 do outro oxigênio, 12 vai dar 16 elétrons, beleza? Determinamos quanto elétrons de valência tem esse composto. Agora eu vou tentar montar ele, né? Vou colocar o elemento menos eletronegativo aqui no centro, que é uma regrinha que a gente já conhece, né? Vou colocar outro oxigênio aqui, vou colocar esse oxigênio aqui, tá bom? Distribuir dessa forma. Tenho que distribuir os 16 elétrons. Então, vou começar fazendo uma ligação para cada um aqui, né? Faz sentido, tem que estar ligado. Beleza, já foram 4 elétrons, então, né? Aí vamos lá. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, distribuiu os 16. Aí você já bate o olho e vê que o carbono não obedeceu a regra do octeto. Então, vou tirar esses dois aqui. Vou colocar dupla ligação aqui, né? Você já verifica que agora todo mundo está seguindo a regra do octeto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono também está com 8. Né? E esse oxigênio também. Então, essa é uma estrutura provável. Né? Acho que essa estrutura aqui é a estrutura de Lewis para o CO2. Mas vamos supor que o seu amiguinho, né, sei lá, pensou em outra estrutura. O seu amigo da sua sala foi montar e ele falou: ah, mas eu posso montar assim, ó. Vou colocar um oxigênio aqui, um carbono aqui, outro aqui. Vou colocar 3 ligações de um lado, uma ligação do outro, um par de elétrons aqui. Vamos verificar essa estrutura de Lewis que outra pessoa montou. Olha só, esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está ok com a regra do octeto. Esse carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono está ok com a regra do octeto. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ok. Tem 16 elétrons de valência. Essa estrutura aqui, ó, beleza, está fazendo sentido. Aí você pensa, e agora, né? Qual que é a estrutura real? São 2 ligações duplas? Ou será que eu tenho de um lado uma ligação simples e do outro lado uma ligação tripla? Né? Essa é uma pergunta válida. Se você quiser ainda, dá para você pensar em outras estruturas. Dá para você pensar assim, ó. Oxigênio, oxigênio,
carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, será que na verdade eu tenho um oxigênio no meio, um oxigênio do outro lado, carbono na ponta, e olha só, todo mundo está ok, carrega do octeto, todo mundo está com 16 elétrons de valência. Será que essa estrutura aqui é a estrutura mais realista? Qual das três aqui será que faz mais sentido? Né? Como que você vê qual dessas três aqui que faz mais sentido? Você tem que calcular a carga formal, tá, pessoal? Que é o que eu estava explicando aqui. Você tem que fazer essa conta aqui. Então, vamos fazer essa conta para todos esses elementos aqui, para vocês entenderem como que funciona. Então, ó, você começa com esse, ó, carga formal desse oxigênio vai ser igual, vou colocar aqui, carga formal desse oxigênio. O primeiro item lá da equação, vocês viram, elétrons de valência do elemento. Então, é esse número aqui, né? Ó, é esse número aqui, o número de elétrons de valência do elemento. Primeiro termo da equação. Então, 6 para o oxigênio. Para o oxigênio é 6, esse aqui. Menos número de elétrons em pares isolados. Então, você olha para cá para a estrutura e você vê, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 elétrons em pares isolados. Menos 4. Estão vendo? Ó? Eu estou colocando os termos dessa equação aqui. Ó. O primeiro, elétrons de valência, menos número de elétrons em pares isolados, menos número de elétrons em pares compartilhados dividido por 2. Então, vamos lá. Menos quantos elétrons em pares compartilhados? Você olha para as ligações dele aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4 dividido por 2, essa conta aqui que eu tenho que fazer, tá? Então, 6 menos 4, menos 2, vocês vão ver que dá 0. Beleza? Então, a carga formal desse primeiro oxigênio aqui, ó, deu 0. Eu vou colocar aqui, tá, o resultado. Esse 0, coloquei aqui em cima, esse oxigênio deu carga formal 0. Agora, vou calcular desse carbono aqui, tá? Vou calcular para ele. Então, carga formal do carbono nessa estrutura. Primeiro termo, número de elétrons de valência do elemento. Eu tinha anotado aqui em cima, né? Ó, número de elétrons de valência do carbono é 4, né? Então, 4 menos. Número de elétrons em pares, pares isolados, primeiro. Tá vendo que esse carbono não tem elétron nenhum em par isolado? Então, é 0, né? Estão me acompanhando, né? Menos número de elétrons em pares compartilhados. As ligações aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, menos 8 sobre 2. Estão entendendo como eu montei isso? Né? É importante vocês entenderem. 4 menos 0 menos 4 vai dar 0 também. Vocês concordam? Então, a carga formal desse carbono aqui também deu 0, tá? Estou colocando aqui a carga formal do carbono. Vamos lá. Agora falta calcular do último oxigênio aqui, né? Deixa eu usar outra cor. Vou usar um verde escuro aqui. E verde na lousa verde não vai dar certo, né? Preto. Carga formal do terceiro oxigênio. Se vocês repararem, esse oxigênio é idêntico a esse, né? Ele tem exatamente a mesma estrutura. Então, vai dar 6 de valência, menos 4 de isolados, menos 4 dividido por 2 de compartilhados, que vai dar 0 de carga formal também. Então, vou colocar aqui carga formal 0. Então, ó, pessoal, o que a gente calculou?
calculou que a carga formal desse composto é 0, 0, 0, né, nessa estrutura aqui. Essa é a melhor situação. Quando é 0, 0, 0 para todo mundo, já meio que essa aqui é a estrutura mais provável, tá? A não ser que ela tenha híbridos de ressonância, né? Estruturas idênticas, mas essa daqui provavelmente já é a estrutura mais provável. Mas vamos calcular a desse lado aqui para vocês verem por que essa daqui não é, né? Então, ó, vamos calcular as cargas formais nesse caso. Vou começar por esse oxigênio. Carga formal do oxigênio. Número de elétrons de valência, 6, menos. Número de elétrons em pares isolados. Se você ver aqui, tem 6 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Menos. Número de elétrons em pares compartilhados. 1, 2. Então, 2 dividido por 2, né? Que lá na equação tem um dividido por 2. 6 menos 6 dá 0. Menos 1. A carga formal deu menos 1 para esse oxigênio aqui. Tá vendo que a carga formal deu menos 1 para ele? Beleza. Vamos calcular do carbono. Vamos calcular de todo mundo, aí a gente conversa. Ó. Carga formal do carbono. Elétrons de valência menos elétrons em pares isolados é 0, menos elétrons em pares compartilhados são 8. São 8, né? Pares compartilhados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto que dá tudo isso? 4 menos 4 dá 0. Então, está dando carga formal 0 aqui para o carbono. E o último oxigênio aqui, carga formal desse oxigênio, elétrons de valência, 6 para o oxigênio, né? Pares isolados, 2. Pares compartilhados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 2. 6 menos 2, 4. 4 menos 3, mais 1. Então, aqui é mais 1 de carga formal. Olha só que interessante, pessoal. Então, olha para essas duas estruturas, ó. A gente calculou que nessa estrutura, considerando duplas ligações, a carga formal é 0, 0, 0. E nessa outra estrutura aqui, considerando que tem uma ligação tripla de um lado, uma ligação dupla no outro, simples, né? Ligação simples no outro. A carga formal é menos 1, 0 mais 1. Essa carga formal, pessoal, ela é como se ela estivesse falando assim, ó. Tem mais carga negativa de um lado e a carga está mais positiva do outro, né? É como se tivesse um acúmulo de cargas de um lado e faltando cargas do outro. Isso não é uma situação de equilíbrio, entendeu? As cargas não estão em equilíbrio. Os elétrons, a nuvem eletrônica, ela sempre tenta atingir essa situação aqui. Quando dá 0, 0, 0, é como se ela tivesse o melhor distribuída ao longo de todo o composto. Entendeu? Então, essa estrutura 0, 0, 0 vai ser a mais provável. Eu posso afirmar, eu desenhei as estruturas de Lewis e essa daqui é a mais provável, tá? De ser a realista. Se vocês quiserem, ó, vocês podem calcular desse terceiro aqui também. Calcula a carga formal depois dessa situação, colocando o oxigênio aqui no meio. Está correta? Então, o Sandy, exatamente. No caso do ozônio, as cargas formais dão idênticas, né? E aí é que você tem aquele caso que eu falei da ligação 1,5, né? Porque é um híbrido de ressonância. Naquela situação do ozônio, nessa situação aqui, eu não estou falando que existe esse daqui. Eu estou falando que essa daqui é a estrutura que é realista, tá? Dupla ligação.
No caso do ozônio, como dá o mesmo valor, o que você tem é que representar dessa forma aqui, ó. Você tem que... A representação correta da estrutura de Lewis é você desenhar assim, ó, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essa aqui é como a gente representa a estrutura de Lewis do ozônio, porque ela é um híbrido de ressonância, né, que é uma mistura, porque se você calcular a carga formal, você vai ver que dá igual nos dois casos. Então, a situação realista é essa mistura dessas duas coisas. A situação real é a mistura dessas duas coisas. Aqui é diferente, ó. Aqui eu estou falando o seguinte para vocês. Esse daqui é a estrutura mais provável, não essa daqui, tá? Vai ter situações onde a mais provável não vai ter 0, 0, 0, tá? Vão ter moléculas que vai ter cargas assim, né? Carga parcial, né? Carga distribuída, não 0, 0, 0, né? Mas ela vai ser a carga formal de menor valor. Toda outra estrutura que você montar, você vai ver que vai dar -2, +2, né? Vai ser mais desuniforme. Estão entendendo a ideia? Então, lá na lista, tem alguns exercícios legais para vocês praticarem, para construir estruturas de Lewis, né? E calcular a carga formal e verificar qual que é a mais provável, né? E se você for criativo, você vai ver que tem moléculas grandes que vai ter várias estruturas, né? Tenta pensar lá no SO2, SO3, né? Tipo, você vai ver que tem sistemas extremamente complicados, dá 12 desenhos diferentes, dá 12 estruturas de ressonância, você tem que... Enfim, depois vocês podem tentar fazer e verificar. Essas coisas tem tudo no YouTube, alguém resolvendo, provavelmente, né? Mas se vocês pegarem algum caso muito difícil, quiser que eu veja, vocês me mandam aí no chat que eu tento olhar, tá bom? Lá na lista de exercícios, eu passo um caso legal, que é o do íon cianato, né? Do NCO-. Lembra o seguinte, pessoal, quando você tem um íon, se tem um elétron a mais nesse composto, quando você calcular os elétrons de valência, sabe nesse passo aqui, ó, quando eu calculo os elétrons de valência do composto, estou calculando 4 mais 6 mais 6, né? Se fosse um íon que tem uma carga negativa, você tem que somar mais um elétron aqui nos elétrons de valência, tá? Então, teria que colocar 17. Ou, né, se for um cátion aqui de carga positiva, você tem que tirar um elétron, né? Daria 15, tá? Isso é para quando você vai avaliar íons, né? Só lembrando isso. Então, lá na lista de exercícios, tem um caso bem famoso, que é o do íon cianato, NCO. Lembra, então, nos elétrons de valência, de somar 1, né? Mais o do carbono, mais o do nitrogênio, mais o do oxigênio. E aí você vai tentar montar, né? Será que é C, NCO? Será que são ligações simples? Será que são ligações duplas? Será que são ligações triplas? Se você começar a pensar, tem várias formas de você montar essa estrutura, né? E aí você... É legal vocês tentarem fazer. Eu tenho um vídeo onde eu explico esse exercício inteiro, mas tentem fazer primeiro, para vocês terem as dúvidas, e depois vocês podem assistir o vídeo, que eu acho que vai ser melhor para vocês entenderem.